Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no dia 20 de outubro de 2023 em mais um evento Café com Ciência da Coordenadoria de Pesquisa do UniRachá. Hoje estamos com um tema alinhado à nossa Semana de Ciência e Tecnologia que vai ocorrer a semana que vem, né? Então, é uma forma que nós encontramos de, além de incentivar a pesquisa, divulgar a nossa pesquisa, nosso trabalho lá na coordenadoria de pesquisa. Estamos aqui com a professora Daniele, que vai estar colaborando conosco aí para você que quer fazer uma pergunta, quer trazer alguma contribuição para o nosso evento, coloca aí no chat do YouTube que a professora Daniele está de olho aí, tá? E vai trazer para a gente. Então, o nosso tema é associado ao tema da Semana de Ciência e Tecnologia 2023, né? Que é ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. O nosso aqui é ciências básicas, pesquisa e desenvolvimento. E hoje nós trouxemos pessoas que trabalham com ciências básicas, tanto na área de saúde quanto na área de educação, engenharia, química e física, tá? Então nós temos aí um rol de pessoas para apresentar e que vão trazer suas ideias a respeito desse tema aí, ok? Também gostaria de reforçar com vocês que estão participando, esse evento começa aqui e continua, nós estamos com um edital de iniciação científica aberto aí, as últimas bolsas estão disponíveis, não deixe de se inscrever, entra lá no site da Coordenadoria de Pesquisa, você vai clicar em pesquisa no site do UniRachá, você consegue se inscrever aí, você sendo aluno do UniRachá. Procura o seu orientador, tá? E entra lá para fazer sua inscrição, né, de um projeto de pesquisa, uma ideia boa de pesquisa que nós estamos aí aguardando ansiosamente as suas ideias. E temos também na terça-feira a mostra de pesquisa do UniRachá, entre vários outros eventos que vão ocorrer dos cursos aí do UniRachá. Então, participe conosco, vai ser lá na biblioteca antiga do UniRachá, vai ser presencial o evento, tá? Então, nós vamos ter aí um evento com mais de 30 pesquisas aí de alunos de iniciação, professores, que serão apresentados aí para você conhecer o que a gente faz de pesquisa e o que é feito de pesquisa na região, que nós recebemos trabalhos externos também, tá? Então, convido a todos. E agora eu gostaria de passar uma breve apresentação dos nossos participantes aqui. Primeiro, muito prazer e carinho que eu tenho, né? Uma amiga, né? Uma conterrânea de curso e agora uma amiga, uma irmã, né? A Camila, professora doutora Camila Moreira Ribeiro. A professora Camila, ela tem graduação em Botucatu, em Biologia, e mestrado, doutorado e agora um pós-doutorado pela Unifesp, na área de reprodução humana. A professora Camila também trabalha com testes, né, experimentação animal, né, em uma startup em São Paulo agora, que faz testes, pesquisas e tudo mais. Ela vai falar sobre a experiência que ela tem nessa área de pesquisa básica e na área que ela está trabalhando. Em seguida, nós vamos ter a nossa também prata da casa, né? Grande, brilhante professora Lorena. O prata é só de brilhante, né, Lorena? Porque diz que esse negócio de prata não é muito bom, não. Eu sou prata, ó, eu sou. Então, a Lorena tem nada, é prata é só porque ela é da casa. A professora Lorena química também, né? Também conterrânea da Unesp, a Unesp aqui hoje conosco, e com mestrado e doutorado na área de engenharia ambiental, lá pela Federal de Santa Catarina, né, Lorena? E a Lorena tem uma experiência muito boa com tratamento de efluentes líquidos, né, gestão de resíduos, e agora ela está atuando na área de educação e está arrebentando aí numa escola de Araxá. Ela vai trazer uma experiência educacional de pesquisa que ela vivenciou aí e tem vivenciado aí com os alunos da escola. Depois ela vai comentar com vocês. E, por último, um prazer enorme de estar aqui de novo, né, porque ele já esteve aqui com a gente, que é o professor Gabriel Bachur. O professor Gabriel Bachur, ele tem graduação em Física pela Universidade de São Paulo, de São Carlos, o IFISC, né, Instituto de Física de São Carlos, e o professor Gabriel Bachur também tem uma experiência muito boa na área de ensino de física,
e para ensino básico e para a área de engenharia também, né? Além de ter essa experiência grande em educação, ele tem trabalhado muito a sustentabilidade na educação, né? Os conceitos de sustentabilidade. Então, vou dar início aí à nossa mesa redonda, o Café com Ciência. Não esqueçam de participar, a participação de todos é muito importante para o nosso evento ficar legal. E eu vou passar a palavra agora à professora Camila, para que ela faça suas considerações. Obrigadão, Camila. Olá, professor Carlos Henrique, professor TG, professora Daniele, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Eu também sou como a Lorena, eu também sou prata da casa, tá bom? Tô mais prata como você, né, TG? Mas, então, é uma alegria, né, participar aqui de atividades do Neraxá, com amigos, eu acho que, principalmente, que a gente admira, né? Então, admira como pessoas, como professores, que sempre pautam assim a prática docente para dar oportunidade para os alunos, para poder, né, colocar aquela pilha, aquele fogo para que os alunos encontrem aí seu caminho, e com certeza a iniciação científica é uma super oportunidade para isso, né? Então, a gente já teve aí alunos, né, co-orientando juntos de vários cursos da saúde, né? Então, eu acho que isso é sempre muito positivo, especialmente quando a gente vê os alunos encaminhados, e mais que isso, né, que eles tenham sido tocados mesmo pela ciência, né? Hoje a proposta é que a gente possa falar aqui de ciência básica, né? Mas o que acontece? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, mas na minha experiência, o mais importante é que seja na área da saúde, seja na área, então, da engenharia, da química, da física e da educação, o mais importante de tudo é que é tudo ciência, né? Tudo funciona da mesma forma, a gente identifica um problema que tem que ser resolvido e usa um método para isso, né? E hoje eu estou podendo vivenciar isso. O mais importante é quando os resultados dessa pesquisa, né, eles impactam a vida das pessoas. E aí vem o tema, né, que a gente, a coordenação de pesquisa propôs, que é para a gente falar, então, de ciências básicas e sustentabilidade, como é que isso reflete na vida das pessoas, né? A gente vai ter chance aqui de discutir, mas eu queria começar só dizendo, eu venho da ciência básica, né? A gente passou mais de 20 anos, né, Dani? 20, sei lá, quase 20 e poucos anos da vida, né, dentro de um laboratório, fazendo pergunta básica, né? O que é isso, pergunta básica, né? Eu acho que tem que começar com essa definição, certo? Não tem uma aplicação imediata, né? Então, hoje eu vejo que isso não faz mais muito sentido para mim, né? Porque a ciência básica, ela tem que existir, né, sem uma finalidade específica, mas ela serve para alimentar, né? A partir de perguntas fundamentais, vão vir soluções para a aplicação, né? Para melhorar a nossa vida, para melhorar a saúde das pessoas, o uso dos recursos, certo? Então, mas basicamente, né, assim, bem básico mesmo, a ciência básica, ela vai trazer perguntas fundamentais, né, que não tem uma aplicação prática imediata, tá? Hoje, então, eu contei para vocês, né, que a gente passou décadas aí no laboratório, e agora eu tenho oportunidade de estar aqui numa instituição de pesquisa clínica, e que aí que a gente vê, eu poderia ficar mais outras décadas fazendo várias perguntas fundamentais importantes, né? Tendo trabalho, e seria muito legal. Mas aí a gente começa a se falar, nossa, mas e como isso impacta a vida das pessoas, né? Eu trabalhava com reprodução masculina. Então, eu estudava o desenvolvimento, o espermatozoide, certo? E como isso impacta a vida, por exemplo, de um homem que quer ser pai, né?
Então, a gente precisa começar a pensar, a fazer essas pontes, né? E existem formas de fazer isso. Então, aqui, nessa instituição que eu trabalho, né, a pesquisa clínica, ela serve para isso, né? Para a gente trazer o que a pesquisa fundamental, a pesquisa básica acumulou, ter perguntas para desenvolver tratamentos, medicamentos, avaliar isso em seres humanos e isso poder ser disponibilizado para a população, né? Então, eu acho que, e como o TG falou, né, eu acho que muitos de nós aqui, a Lorena, tenho certeza que todos nós, né, o professor TG, a professora Daniela, a professora Lorena e o professor Bachur, para a gente, o mais legal que a gente acha, o mais legal é que a gente não está só na nossa casinha, né? Eu acho que essa é a oportunidade que o Naraxá também sempre deu para a gente, né? Mas que a gente converse com as áreas, que a gente faça coisas junto, né? Então, acho que isso é o mais importante e tomara que vocês, né, sejam aí contaminados por isso, né? Vejam a importância disso. Eu trouxe poucos slides aqui, mas só para retomar, porque para mostrar, eu gosto sempre assim, a gente tem que começar do começo, né? Você que entrou e está ainda se perguntando, TG, tá dando para ver minha tela aí? Por favor? Sim, Camila, tá projetando. Obrigada, Dani. Eu acho que todo mundo acompanhou, né? Passou na TV, no YouTube, né? Então, agora acabou de ser divulgado, né, o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina desse ano, que foi aí compartilhado entre a Katalin Karikó e o Drew Weissman, né? Então, a Katalin é uma húngara, né, professora lá na Universidade da Pensilvânia, assim como o Drew Weissman também é professor na Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos, né? E aí eles receberam o Prêmio Nobel pelas descobertas fundamentais que eles fizeram, que possibilitaram que 13 bilhões de pessoas fossem vacinadas com vacina de RNA mensageiro na pandemia da Covid-19, né? Então, quando a gente olha, e eu tenho certeza, eu sei que o professor TG, ele teve o cuidado, né, de convidar para que eu e a Lorena, a gente falasse primeiro, sempre nessa preocupação de valorizar as mulheres, porque isso é muito importante na ciência, né? Então, a Katalin, ela veio da Hungria, né? E ela teve muitos projetos negados, né? O artigo que eles publicaram, que mostrou que o RNA mensageiro, né, pudesse realmente, assim, como diminuir a resposta inflamatória, né, que o RNA causava uma vez injetado, né, num animal, certo? Então, precisavam de modificações químicas, né, nesse RNA, que é o que as nossas células já fazem, certo? E aí, esse artigo, né, que foi a descoberta fundamental deles, foi publicado em 2005, gente. Só que ele foi publicado numa revista de imunologia. Só que antes de ir para a revista de imunologia, eles tentaram na Nature, tentaram em outras revistas e foi negado, certo? Então, isso mostra a importância, né, da resiliência, de você continuar, né? Então, isso é muito importante na ciência, né? Principalmente quando a gente fala de ciência básica, né? Então, da persistência, né? A característica talvez mais importante de um cientista, né? Além de fazer boas perguntas, né? É ter essa capacidade de receber não e continuar, né? Então, eu estava lendo relatos aí da biografia dela, né? Então, teve momentos que ela teve que vender até carro, né? Até o carro para continuar com as atividades do laboratório, para continuar fazendo isso, tá? Então, aqui é um claro exemplo de como que pesquisas, né? É um exemplo de pesquisa básica, né? Com RNA mensageiro, que foi se somando a outras evidências que outros grupos estavam gerando, né? Como a gente pode empacotar esse RNA, por exemplo, em bolsinhas, né? Vamos colocar assim de gordura, né? Para fazer com que isso possa ser entregue às células, tá?
Então, isso foi somando a outros conhecimentos fundamentais de outros grupos, né? E aí começaram a desenvolver vacinas, né? Usando essa tecnologia, vacina para gripe, vacina para MERS, né? E aí, quando veio a pandemia, né, da Covid-19, então foi usar todo esse conhecimento de ciência básica que foi gerado ao longo de décadas, né? O RNA mensageiro foi descoberto na década de 60, né? A Catalin, por exemplo, começou os estudos aí na década de 80, né? Então, olha só, quanto de ciência fundamental, né, foi gerado até que se visse uma aplicação disso, né? 13 bilhões de doses aí de vacinas, né? De RNA mensageiro, né? A Catalin, ela participou, né, da BioNTech, então, que é da vacina da Pfizer, né? Que muitos de vocês aí tomaram, tá? Então, eu acho que é importante a gente colocar isso, porque isso aqui não tem como negar, todo mundo acompanhou, todo mundo foi tocado por isso, né? E aí, aqui está em inglês, mas você não se preocupa com isso, né? É só para mostrar que o caminho, ele é muito longo, né? Então, quando a gente... Quando a gente fala de ciência básica, a gente está falando aqui, né, da descoberta de uma droga que envolve muitos químicos, né? E aí, isso vai para o desenvolvimento pré-clínico, que são os ensaios que a gente tem que fazer com animais, né? Ensaios com células, e depois passa para o desenvolvimento clínico, né? Com seres humanos. E aí, vários estudos clínicos têm que ser realizados, isso vai ser submetido a uma agência reguladora, né? Seja o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil, e aí depois a gente vai avaliar isso, isso vai estar no mercado, né? E a gente vai avaliar como é a resposta, então, ao número grande de pessoas, né, na população. Aqui é para dar uma ideia para vocês, né, de que para ter uma droga aprovada, então, quando a gente vê, né, olha, foi aprovada uma droga para obesidade, foi aprovada uma droga para depressão, né? Isso, geralmente, e mesmo das vacinas, né, a gente ouviu muito, olha, o tempo médio de desenvolvimento de uma vacina que chega para a população é de 15 anos, né? Então, aqui está mostrando isso, ó. Aqui tem um período de 14 anos para aprovação de um medicamento, né? Só que por trás disso, teve o quê? Olha, teve pesquisadores aí desenvolvendo e testando 10 mil compostos, né? Geralmente são feitos ensaios in vitro, né? E aí são selecionados um número, então já vai refinando isso, né? Um número ainda menor de compostos, então ó, de 10 mil partiu para 250, né? E aí isso vai ser testado em modelos pré-clínicos. Desses 250 modelos que são testados em modelos pré-clínicos, que era o que eu fazia no laboratório, certo? E a Dani também, né? Um deles, né, em média, né? Aliás, 5 compostos passam para a fase de estudos clínicos, de estudos em humanos, tá? Então, veja quanto trabalho teve que existir aqui até a gente conseguir ir hoje na farmácia, né? E comprar um medicamento, né? Então, isso envolve, aqui tá, nessa escala está representado 14 anos, né? E envolve bilhões de dólares, né? Aqui no início, eu vou destacar, aqui no início, né? Principalmente na descoberta, né? Da molécula, nos modelos pré-clínicos, geralmente isso aqui é feito em universidades, com dinheiro público, né? Com o nosso dinheiro, certo? E aí depois começam os estudos clínicos, que são estudos muito, muito caros, né? E aí isso tudo envolve bilhões, né? A gente fala aí de bilhões de dólares, tá? E aqui eu quero dar essa ideia para vocês, né? Tem um conceito que a gente fala que é vale da morte. Então aqui desse lado tem a gente, pesquisador básico, certo? Do outro lado tem o médico do dia a dia, o médico que está lá no hospital, no consultório, com o doente, certo? Como é que a gente conecta isso? Né? É o que eu contei para vocês, olha, quando eu estava no laboratório, né, lá décadas no laboratório, eu não estava vendo o doente, eu não conhecia quais eram as necessidades do doente para aquilo que eu estava estudando, certo?
a gente até começava uma interação, como eu venho da reprodução, né? A gente começava a interagir com médicos que são andrologistas, né? Que é uma área da urologia, mas ainda era muito assim primário, né? Isso não gerava as nossas perguntas. Olha, vamos então estudar algo que vá solucionar o problema, né, do paciente na vida real, tá? Então, esse buraco que existe aqui, né, a gente chama de Vale da Morte. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir uma ponte, né, que a gente chama de pesquisa translacional, que é conectar pesquisadores aqui básicos, né, que estão no laboratório, com médicos que estão no dia a dia, com médicos que fazem pesquisa clínica, né, para a gente, então, escolher as perguntas que realmente impactam a vida das pessoas, né, para melhorar a qualidade de vida delas, para salvar essas pessoas, tá? Então, nesse trabalho que eu tenho agora, né, aqui nessa instituição, então a gente tem um grupo, né, de anticoagulantes, então de trombose, né, e que em vários momentos, por exemplo, eles avaliam lá no laboratório marcadores, né, inflamatórios que podem ser preditivos, né, do risco de trombose, por exemplo, do risco de uma pessoa complicar. Então, esse é um exemplo, né? Igual a gente viu quando eu mostrei para vocês lá do Prêmio Nobel desse ano, tá? Então, aqui a gente coloca, a ideia que eu quero colocar aqui é o conceito global, né? Eu acho que o mais importante tudo é ciência, né? E a gente precisa melhorar a interação que a gente tem, né? Então, não basta eu ficar só no laboratório. Meu trabalho pode ser só no laboratório, mas ele está resolvendo que problema, né? Então, a gente precisa abrir, né, a cabeça, interagir com pesquisadores, né, como a gente está tendo chance de fazer aqui hoje, tá? Então, para começar a nossa conversa, é isso que eu queria colocar essa pecinha aí, né, para vocês, com os colegas que vão vir aí com outras provocações, certo? Obrigada. Camilo, nós que agradecemos, muito interessante essa figura do Vale da Morte aí. Eu queria complementar o que você falou com a questão da pesquisa básica. O que é pesquisa básica, né? O Mendel, lá em 1860, lá, ficava lá num mosteiro no interior da antiga Tchecoslováquia, plantando sementinha de ervilha, contando quantas verdes, quantas amarelas, quando cruzava elas, né, artificialmente. O que dava esse negócio aí? Ficava contando número de vagens, altura de planta. Falou, olha aí a agricultura mundial como que está, o Brasil, né, trabalhando com melhoramento genético, olha que ponto que a gente chegou. E mesmo, né, no diagnóstico de doenças genéticas, como que a gente avançou hoje aí, com várias doenças que a gente tem aí de origem genética, diabetes, Alzheimer e tudo mais. Tudo começou com um maluco lá, que você falou da Katalin, né, que em 2005 ela já estava desenvolvendo pesquisas importantes, mas não estava sendo valorizada. O Mendel apresentou os trabalhos dele em 1866, parece que tinha uma plateia de umas 40 pessoas, pelo que a gente lê da história. Ninguém entendeu nada que ele estava fazendo. Só foram valorizar os trabalhos dele lá em 1903, que foram redescobrir, né? Tá, o Dobzhansky, um monte de pesquisador aí que foram redescobrindo ao longo do tempo na Europa, nos Estados Unidos, e refazendo, e vendo que ele descobriu a maravilha dos genes, né? Então, acho que é por aí a gente valorizar essa pesquisa básica e, claro, entendendo que a pesquisa básica é que vai levar a aplicação desde que as pessoas entendam o que está sendo feito, as pesquisas. E quem está fazendo pesquisa também faça boas perguntas, pesquisas que possam, não necessariamente que tenham que ser aplicadas, né? Vou colocar mais forno, mais lenha na fogueira aí. Não que tenham que ser aplicadas, mas que sejam pesquisas que suscitem nossa curiosidade, suscitem conhecimento, elevem o conhecimento, produzam conhecimento. Bom, mas enfim, já falei demais aqui, né? Vou passar agora para a professora Lorena. Eu acho que eu cometi um deslize aí de equívoco com
os alunos, né, que nós temos aí alunos de iniciação científica da Lorena, né, que a Lorena também trabalha com educação básica agora. Então, depois ela vai chamar os alunos aí dela de iniciação, aí, né, para comentar. Ô, Lorena, obrigado mais uma vez, tá? E a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite, TG. Muito obrigada pelo convite. Professora Daniele, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui essa noite, podendo falar de um tema tão importante e ao lado de colegas que dá saudade de estar mais perto, com a Camila, e conhecer o professor Bachur também é um grande prazer para mim. E abrir para os meus alunos, sim, para aproximar, para quem está nos assistindo, perceber que a ciência ela está no dia a dia, ela é mais fácil de se conseguir do que se pensa, né? Ser um cientista, muitas vezes, eu acho que as pessoas pensam que é muito difícil, que tem que ser muito inteligente, que está muito longe da realidade. E não, é no dia a dia, é o perguntar, é o ser curioso. Isso faz, né, o início da ciência. E eu acho que é por aí. Eu já fui entrevistada por alunos, por exemplo, às vezes de 9, 10 anos, como é ser um cientista? E com esta ideia, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco isso. E para quebrar, eu trouxe a minha história, as minhas dificuldades, os trabalhos que eu fiz para mostrar um pouquinho para vocês. Então, eu vou até compartilhar uma apresentação que eu mostrei para ficar aqui um pouco mais didático, mais fácil, trazendo esse tema que foi colocado. Está dando para ver e me ouvir? Está tranquilo? Sim, Lorena. Sim, tá. Então, as ciências básicas para o desenvolvimento sustentável, a minha trajetória, né? Eu sou formada em química ambiental. Então, nessa minha escolha de química ambiental, eu já vou passar aqui, eu comecei a minha graduação em química, é aquele tanto de cálculo, a gente não entende para que tudo aquilo, e eu percebi que tudo foi necessário para desenvolver um raciocínio, para criar habilidades que depois a gente aplicar todas elas, né? Mas no meio do curso de química ambiental, que eu não aguento mais essa química, eu não estou entendendo o porquê de tudo isso. E aí eu busquei a iniciação científica, porque nessa época, acho que eu estava com 20 anos, 19, 20 anos, eu queria largar o curso, começar a arquitetura, porque eu via, não, eu vou fazer um projeto para ser útil para alguém, para ver a minha casa sendo feita, construir a casa dos outros, parecia mais aplicado e fazer mais sentido para mim naquela época. Mas a minha mãe falou que eu não podia fazer, então eu tive que acabar o que eu comecei, e aí eu me apaixonei conhecendo a iniciação científica. E aí eu fui buscar, então vou fazer iniciação científica, e os professores, eu tenho esse projeto, eu não entendia o que eles queriam dizer com o projeto, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para me inteirar do assunto, e aí desenvolvendo o projeto que o professor geralmente já tem aprovado, que ele já tem o recurso para fazer o projeto, que ele já tem conhecimento naquela área. Foi que eu comecei a trabalhar com fungos. Então, eu começou as disciplinas também da área ambiental, então microbiologia aplicada, e aí existia a problemática dos fungos patógenos de soja, né? E aí vai de encontro ao que o TG falou do desenvolvimento do setor agropecuário aí do Brasil. Então, já existia essa problemática, mas espera aí, vamos estudar o fungo a fundo para entender os mecanismos e como é realmente esse fungo, para a gente conseguir tanto proteger a soja, e aí esse estudo nós percebemos que o fungo, quando ele ataca a soja, ele ataca a planta, os biólogos depois podem até me corrigir, mas o que eu entendo é que a planta vai produzir uma toxina, alguma coisa para se proteger, e aí o fungo, em resposta, produz o que se chama uma camada de polissacarídeo, de EPS, de gel ali em volta das células.
E aí que eu apliquei várias condições no laboratório para ele produzir mais desse gel. Porque, na verdade, esse gel existia, e eu fui procurando, né? Onde que está a aplicação disso? O que isso faz sentido? Faz sentido de proteger a soja e a gente produzir mais soja, mas também, e esse EPS, que é esse polissacarídeo, ele pode ser usado para alguma coisa? Na iniciação científica, eu não testei aplicação nenhuma, eu só mudei condições para ele produzir mais gel. E aí, que para o mestrado, eu fiquei instigada, falei, não tô satisfeita, né? E aí eu fui procurar um trabalho de mestrado para conseguir aplicar o meu gel aí, que eu tanto fiz condições para melhorar essa produção, em alguma coisa. E eu queria na área ambiental. Então, eu queria remover metais de efluentes que tinham metais. Mandei projeto, claro que no mestrado não teve nenhum professor que falou, eu tenho dinheiro para fazer o seu projeto, vamos fazer ele. Não, mas fui aprovada no mestrado na UFSC e lá existia um projeto já financiado pela Petrobras. Para quê? Para remediar, limpar a água subterrânea que era contaminada com combustíveis. Então aí mudou, né? Mudou a minha área. Eu falei, nossa, eu vou mudar demais a minha área. Será que isso vai ter algum sentido? E aí as coisas vão linkando tanto, né? E esse mestrado ele me deu a oportunidade de trabalhar muito com a química, com essa química dos combustíveis. Eu voltei nesse conhecimento todo da química da graduação, dos aromáticos, coloquei aqui um exemplo, das reações de oxidação e redução, que a gente não entende quando vê lá no ensino médio. Nossa, por que eu estou vendo tudo isso? Onde que eu vou aplicar isso? E aí que essas reações foram fazendo cada vez mais sentido, porque eu precisava usar do conhecimento delas para elas funcionarem bem no subsolo, que é um ambiente que a gente não vê, né? E remediar um solo, uma água subterrânea que está contaminada. E a água subterrânea, essa contaminação é invisível. Ela é invisível, a gente não vê. Então, essa problemática para mim também na minha vida, antes de eu começar esse projeto, ela não existia. Não era um problema isso para mim. Imagina que quando eu paro meu carro para abastecer num posto de gasolina, que eu vou pensar que embaixo dele tem uma água, tem um aquífero, que ele pode estar contaminado, que ele tem uma migração embaixo da terra, que isso chega em poços, que tem pessoa tomando essa água, que pode ter esses compostos, são compostos cancerígenos. Então, isso foi despertando, e a partir do momento que eu já estava fazendo a pesquisa, de curiosa por gostar, a justificativa ela vai aparecendo, né? Basta a gente procurar, que tem essa problemática. Então, esse mestrado desenvolvido já na UFSC trouxe esse conhecimento da ciência básica agora da química para tratar, né? Para, assim, já no departamento de engenharia ambiental e sanitária, para ter uma resposta, uma solução advinda de uma empresa, né, que estava financiando todo o projeto, que era a Petrobras. Então, nesse sentido, eu terminei o mestrado, fiquei um tempo, trabalhei, né, e aí me instigou começar o doutorado, teve alguns convites, e aí eu mudei de área novamente, fui para a área de tratamento de efluente agora, continuo com água, ainda dentro do departamento da engenharia ambiental, mas um projeto de pesquisa, o qual eu entrei junto com uma equipe, né, grande já, um projeto que já acontecia, para tratar esgoto doméstico. E aí, o trabalho ele foi feito em Florianópolis. Qual que é o problema hoje de tratamento ou de um efluente, de um esgoto? Todo mundo gera esgoto, né, gente? Então, assim, o gerar esgoto não é um problema, de jeito nenhum.
É algo que acontece. Só que esse esgoto, se ele não for tratado, ele vai chegar nos corpos hídricos, vai chegar no rio ou na própria água subterrânea e a gente precisa beber essa água, né? Esse recurso hídrico acaba chegando em nós mesmos em algum momento. E as estações de tratamento de esgoto, elas já estão aí para resolver esse problema para a gente. Então, aí também já não tem mais essa problemática. Os corpos hídricos estão recebendo água, efluente tratado. Então, nós fomos dentro da estação de tratamento de esgoto, para além de tratar o esgoto, devolver para a população uma água realmente limpa, mas também não gerar custo e devolver outros recursos que estão ali nesse esgoto. E para isso, precisei do conhecimento da ciência básica. Porque dentro da estação de tratamento de esgoto, quem trata esse esgoto nosso são bactérias, são micro-organismos. Então, essa célula, né? Aqui é uma foto assim, de várias bactérias bem juntinhas, formando o que a gente chama de floco ou de grânulo, que está num consórcio que a gente chama. Então, são várias espécies, diferentes espécies. Então, e aí o objetivo desse doutorado foi descobrir, assim, quais são realmente as principais para tratar o esgoto, para remover toda a sujeira em termos de carbono, de nitrogênio, de fósforo. Quem são elas? Qual o mecanismo? Quais as reações bioquímicas que elas fazem para eu conseguir aprimorar elas, ou seja, oferecer condições para essas bactérias melhores para que eu selecione elas, né? E elas trabalhem de forma melhor. Tinha um professor meu que ele tinha o costume de dizer que as bactérias que você quiser, ela está em qualquer lugar. Você quer uma bactéria que degrada o esgoto, que degrada o tolueno, o benzeno, o poluente, ela deve estar debaixo da sua unha, Lorena. Como assim, né? E eu assim com a mão na boca, provavelmente. Falei, como assim ela está debaixo da minha unha? Ela está debaixo da sua unha. Basta você dar condições ambientais, gente, condições de oxigênio que ela gosta de oxigênio, de muito, de pouco, qual que é o pH que ela gosta de viver, quais são as condições que ela gosta, basta você fornecer isso que ela vai, né, sobressair em função das outras. Então, por isso, o conhecimento dessa ciência básica, ela é tão importante de conhecer esses mecanismos, essas reações, para a gente selecionar quem a gente quer no processo da engenharia necessária, né, da problemática necessária. Então, o projeto de doutorado, ele parte de um reator, então eu tenho escrito ali, né, pilot, de uma escala piloto mesmo, imagina um tanque com 100 litros de esgoto e a gente testando essas condições, um compressor de ar, colocando uma quantidade de ar, variando essa quantidade de ar, colocando bolhas maiores, bolhas menores, mudando esse pH, mudando essas condições. Depois de um piloto, uma escala de bancada que a gente fala, para ter condições ainda mais controladas. E aí, essas condições mais controladas te dão respostas melhores desses mecanismos, dessas reações, para chegar, gente, num produto final. O que é esse produto? Eu trouxe isso aqui, ó, da ET. Então, nós produzimos esgoto que vai para uma estação central e vai tratar esse esgoto. E o que essa estação gera? O que ela precisa tratar o esgoto? O que ela precisa atender? Ela precisa proteger o meio ambiente, como eu falei, né? Do corpo hídrico. Eu preciso fazer isso pela saúde pública, para eliminar patógeno, né? Todas aquelas doenças de veiculação hídrica, então, e atender a legislação ambiental. E aí, então entra esgoto e o que sai dessa ET? Sai um efluente tratado, mas fica um lodo residual, que é esse monte de bactéria que está aí dentro desse tanque que está tratando essa água, gera um que a gente chama de lodo, que é um resíduo,
biossólido, assim, um sólido. Isso, gente, é ser 50%, 60% do custo da ET. É muito caro, porque esse resíduo ele tem que ir para um aterro classe 1, ele tem que ser disposto de uma forma que não cause perigo. Então, a ideia do doutorado, da nossa pesquisa atual no Uniaraxá, com esses alunos que vão falar daqui a pouco um pouquinho com vocês, é fazer uma economia circular no saneamento. É devolver a água limpa, né? É fazer da estação de tratamento de esgoto uma unidade de recuperar a água que estava suja e de recuperar recursos. Recursos como vários, como energia, né? Como um adubo para a parte da agricultura e, no nosso caso, a gente recupera como um polímero. Então, esse atual projeto, a gente tem uma parceria com a Copasa, que no caso da nossa cidade, né? A gente tem a Copasa como concessionária que trata o nosso esgoto e fornece a nossa água de abastecimento aí. E aí a gente faz a recuperação, a gente pega lá, tá vendo a ET, e tem esse resíduo, que tem essa pessoa ali nesse manejo para secar ele, para pelo menos tirar toda essa água, e mesmo assim ainda sobra toneladas disso, sobra muita quantidade. Então a gente pega esse lodo e a gente faz um tratamento químico para que ele se torne ali, para recuperar esse carbono que está ali presente na forma de um polímero. E aí, isso não é para a gente linkar e não fazer aquela ponte que a professora Camila fala, né? É exatamente isso. Onde que eu posso aplicar? E aí, a gente volta e faz essa economia circular no saneamento. A gente atualmente está aplicando esse polímero como coagulante de água no tratamento da água. Então, se vocês observam isso aqui, é só para demonstrar todo um passo a passo, que a gente usa uma centrífuga, que a gente usa o pH, o ácido, a base, ciência básica da química mesmo, né? Para a gente conseguir essa aplicação. Então, eu trouxe aqui a atual equipe. A gente começou na pandemia, tem fotos aí do Nível, que é um funcionário da Copasa, que está sempre assim, ajudando a gente lá. A Ana Beatriz, ela começou inicialmente aí com a gente, são alunos da Engenharia Civil, e a Amanda também, então foram as duas primeiras alunas, e a professora Lorena Miranda é a minha parceira nesse projeto. Inclusive, quero mandar um beijo, um abraço grande para ela, porque sem ela, a gente dá muita força nesse projeto, sem ela isso não aconteceria. Ela vem com conhecimento forte na parte do tratamento de água, né? E eu na parte de tratamento de efluentes. Então, nós linkamos isso, e com isso a gente consegue juntas fazer esse projeto acontecer. Atualmente, a gente tem a Amanda, continua no projeto, a Amanda desde o início como voluntária na iniciação científica. E hoje, Gabriel, né, tem 1 ano que está aí na iniciação científica, também aluno da Engenharia Civil do Uniaraxá. Então, mostra algumas fotos da gente também no laboratório, fazendo perguntas e fazendo a pesquisa acontecer. Eu vou abrir a palavra aí para eles falarem um pouquinho, brevemente, para vocês sentirem aí como que é estar na iniciação ou passar pela iniciação científica. Gabriel, Amanda está por aí? Quer começar? Boa noite, estão me escutando? Amanda. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje. Agradeço a Lorena, a nossa orientadora, juntamente com a Lorena Miranda, professor Carlos, professora Daniele, vocês também são uma equipe fortíssima de apoio para a iniciação. Sempre que a gente precisa, vocês sempre estão aí, então eu agradeço muito vocês. Eu, escutando algumas palavras da Lorena, eu lembrei de mim lá em 2021, quando estava começando a fazer a iniciação, que foi proposta, né, o tema, eu fui atrás da Lorena para a gente poder fazer a iniciação,
e ela propôs esse tema, que foi mexer com o biopolímero do lodo. E na época eu não sabia absolutamente nada sobre o que é que ia decorrer a pesquisa. E hoje eu vejo o tanto que eu aprendi e o tanto que eu estou por dentro do assunto. O primeiro ganho que eu acho que eu tive com a iniciação, uma coisa que eu sempre gostei muito, desde pequena, que a gente teve primeiro contato no ensino médio, né, que é a parte de laboratório, trabalhar com laboratório. A gente sempre tem aquele ensino básico mesmo, de química e tal, mas a gente nunca aprofunda no assunto. E quando a gente começou a mexer com a iniciação, foi quando a gente trabalhou muito no laboratório, nas dependências da Unirachá mesmo. Hoje eu consigo fazer muita coisa, eu sei mexer em muitos equipamentos, eu sei ser crítica quando o assunto é a pesquisa laboratorial. Além disso, eu acho que uma das coisas que agregou muito foi a parte de pesquisa bibliográfica, que a gente consegue fazer uma pesquisa e discorrer sobre o assunto tranquilamente. Hoje a gente tem muitas informações, informação é o que não falta. Então, acho que o que é importante para nós, tanto alunos como profissionais, é a gente saber filtrar as desinformações, né? E é isso que a gente aprendeu com a iniciação. A gente consegue ter esse senso crítico e saber o que a gente realmente precisa ali, pontuar as coisas importantes. E com isso a gente aprendeu a fazer e discorrer sobre artigos. A gente fez muitos artigos até agora, muitos trabalhos acadêmicos, e isso tem sido assim um ganho enorme tanto para a minha área acadêmica quanto para a minha área profissional também, porque isso tudo agrega, né, para o nosso futuro. E eu só tenho a agradecer pela iniciação até hoje. Eu super influencio as pessoas a trabalharem também com iniciação científica. Eu acho que é um ganho enorme que a gente tem. Gabriel, pode. Vai lá, Gabriel. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou aluno da Engenharia Civil, atualmente estou no 9º período. Eu iniciei na iniciação científica em novembro do ano passado. E eu posso dizer que até hoje, até agora, eu só tenho a agradecer por tudo que a gente passou. A Lorena Miranda, a Lorena Bittencourt, pela oportunidade de estar participando dessa iniciação. Eu gostaria de agradecer também o convite aqui de participar do Café da Consciência e contar um pouquinho da minha visão do que eu vivi durante esse ano na iniciação científica. Antes de começar a iniciação, eu não tinha noção nenhuma de como era uma pesquisa científica, como que ela era feita, como que a gente levava isso durante o trabalho todo. E eu não sabia o tanto que eu ia aprender e o tanto que eu ia ganhar com isso, o tanto que eu ganhei até hoje. Agora que eu estou no final da pesquisa, eu consigo ver um pouco do que eu passei e tudo que eu evoluí e tudo que eu desenvolvi até hoje. Através da pesquisa científica, eu consegui desenvolver muito a minha parte acadêmica. Eu vi muita diferença nos meus trabalhos da faculdade mesmo, os normais. Eu consegui desenvolver a escrita de artigos, a compreensão e a análise de dados, como a Amanda disse. Hoje eu consigo formatar e desenvolver gráficos, trabalhos, apresentações para congressos, muito mais fácil do que eu conseguia fazer antigamente. A gente desenvolveu também bastante o trabalho em grupo, porque o laboratório é uma coisa que exige, a nossa pesquisa principalmente, exigia muito de mais de uma pessoa, porque era um trabalho complexo, tratar efluente e tinha todos os parâmetros a serem seguidos. Então, a gente sempre precisava de muitas pessoas e a Amanda, a Lorena e a Lorena Miranda sempre estavam dispostas ali a ajudar a gente, tudo que a gente precisou. E o laboratório foi uma grande dificuldade para mim, porque eu nunca tive essa prática no laboratório. Então, eu acho que essa foi a parte que eu mais desenvolvi. Agora, no final do projeto, na véspera da amostra de pesquisa, a Lorena Miranda e a Lorena Bittencourt já deixava a gente no laboratório sozinhos, a gente já conseguia desenvolver o trabalho sem tanta necessidade delas por perto, então a gente já tinha uma certa liberdade. E isso foi muito bom, ver o nosso crescimento assim, durante o desenvolvimento do trabalho. Através dessa pesquisa também, a gente teve a oportunidade de participar de um grande congresso nacional, que é o Congresso ABS. A gente participou e apresentou nosso trabalho.
Eu acho importante também que a gente criou um networking, a gente conversou com vários professores de outras universidades, eles faziam muitas perguntas, e isso eu acho muito bacana, porque a gente vê o tanto que é interessante, o tanto que a gente influencia outros pesquisadores e outras pessoas a continuarem nesse ambiente. Eu acho que é um ambiente que na faculdade a gente não se fala tanto, que tantos alunos não têm não tem grande importância, não tem vontade de participar, mas eu acho que falta muito isso na faculdade. Eu acho que o aluno se desenvolve muito, mas muito mesmo. E agora, em novembro, a gente vai ter a oportunidade de participar de outro congresso, o CONIC, e eu espero só coisas boas. E hoje eu tenho certeza que que eu vou terminar a iniciação científica muito mais seguro e preparado, seja na minha vida acadêmica ou pessoal, do que eu comecei, porque realmente foi de grande valor e eu acho que é muito válido para todo mundo que está aí entrando nessa vida e todo mundo que pretende entrar. Obrigada, Gabriel. Eu fico até emocionada com esses alunos meus, tem que segurar aqui. E é Eu isso, também, né? Lorena, tô aqui Não quase é? chorando. Tô quase chorando. Eu acho que é isso, né? Eu finalizo aqui a minha fala falando que a gente sente que a gente contribui com a cidade como cidadãos, prestando uma cidadania, né? E Araxá dando os primeiros passos para uma economia circular, né? Pelo menos no contexto do saneamento básico, graças a essas instituições. Eu não comentei ainda, mas eu acho que vale, até porque a Amanda falou do ensino médio. Atualmente eu trabalho com ensino médio, né? Eu sou professora e sou coordenadora do Colégio Atena Polês. E aqui a gente vai, inclusive, ter trabalhos na amostra de pesquisa da semana que vem, com 4 trabalhos. E porque aqui, principalmente com a Feira do Conhecimento, o estímulo à pesquisa para o aluno, desde o ensino básico ali, do ensino médio, do ensino fundamental, já começar a perceber e fazer essa ponte, sabe? Para fazer sentido, para fazer esse caminho aí, já acender algumas luzes. Então, eu finalizo a minha fala, que a gente possa caminhar junto, nutrir essa curiosidade, para a gente conseguir um futuro sustentável, né? E essa sustentabilidade depende do conhecimento profundo aí da ciência básica. Então é isso, obrigada. Lorena, brigadão demais aí, a participação também da Amanda, do Gabriel, que são nossos alunos de iniciação científica. Então, reforço aí, né, da importância da iniciação científica na formação do aluno, com o depoimento da Amanda e do Gabriel, e convido aí os participantes a ajudarem a gente a divulgar, e quem tiver interessado, tem um edital aberto com as últimas vagas aí para preenchimento de bolsas, mas não necessariamente você precisa fazer com bolsa, você pode fazer como voluntário, como a Amanda já fez, né, Amanda? Então, sem problemas também, nós aceitamos, desde que você esteja disposto aí a desenvolver um projeto parecido com esse ou com outras ideias, né, outros professores aí, com esses engajamento aí, né, entendendo que a ciência básica está em tudo, né? Existe uma coisa maior chamada ciência e existe uma coisa que nós trabalhamos aqui, que eu acho que a Daniela fica emocionada, a Lorena, eu também fico inchadão, aqui eu estou inchado, estou feliz, que é a educação, né, gente? É a transmissão de conhecimento, e que a gente está fazendo isso, e vocês aí, os meninos da iniciação científica, estão pegando o bastão e estão levando adiante muito bem, né? Então, aproveitando essa questão aí, passar a palavra agora, então, para o professor Gabriel Bachu. Gabriel foi meu aluno, né? Eu fico muito orgulhoso de ter tido ele como aluno. Foi um aluno que era questionador, ele tinha, então, a característica de um cientista, não é à toa que ele está aqui, sempre foi, até hoje ele é muito questionador, e o resultado disso é que ele desenvolveu todo um trabalho aí na graduação, no mestrado, e agora está trabalhando com educação também, que é a razão de ser nossa aqui, tá? Gabriel, obrigado, a palavra é sua, meu querido.
Bom, muito boa noite a todos vocês. Queria agradecer a presença para esse encontro, esse bate-papo, de um assunto que me agrada pra caramba, que é falar de ciência, tá? Eu falar rapidinho de mim. Eu sou formado em física, bacharel em física, então eu sou ciência básica raiz, né? Tipo, gosta do tema. Diga, TG. Depois? O microfone está fechado, Henrique. Ah, tá bom. O TG de fato foi meu professor anteontem, né, TG? Faz pouco tempo. E questionar a essência da ciência, pessoal. Muita gente, às vezes, não entende isso, acha que questionar é duvidar da ciência. Não, não é. Questionar o aquecimento global é científico, questionar a vacina é científico. O que não é científico é negar as evidências experimentais, é negar os resultados, né? Então, o questionamento, ele faz parte da essência do pensar ciência, né? E na minha contribuição aqui hoje, eu quero passar um pouco da minha vivência, que hoje eu estou um pouco distante do laboratório, apesar da minha formação original, de eu ter feito pesquisa também com os colegas. Hoje eu estou mais próximo da sala de aula e na parte de divulgação científica. Então, eu queria dar uma contribuição da percepção que eu tenho de como a ciência é vista, principalmente nos anos iniciais do ensino médio, né? E como isso impacta depois o jeito que a gente percebe a ciência, tá? Então, eu vou até dar o gancho no que o Gabriel falou, que na escola, o que eu percebo é que para muitos alunos a ciência é algo distante da vida. Então, eles estão estudando física, eles estão estudando química, biologia, mas eles não correlacionam com a vida prática que eles vivenciam. O Gabriel comentou sobre a falta de noção que ele tinha sobre pesquisa antes de fazer a iniciação científica. Eu poderia arriscar que isso é quase a totalidade dos alunos, né? A maioria dos jovens, eles não têm essa noção. E, em parte, é culpa do nosso sistema, né, educacional. A forma como a gente ensina e transmite ciência, ainda muito focados apenas no livro-texto, na reprodução de exercícios, e às vezes distante mesmo da investigação científica, do questionar, do fazer ciência. Eu anotei até aqui duas palavras, uma que a professora Camila falou e uma que a professora Lorena falou, que para mim é o que precisa, é o essencial para a gente ser cientista. A professora Camila falou em persistência. Perfeito. Sem persistência, a gente não evolui em ciência. E a professora Lorena falou sobre curiosidade. Eu acho que são as duas forças motrizes que a gente precisa para fazer a ciência acontecer. E a ciência pode ser para todos, tá? Não é aquela imagem que a gente tem estereotipada do gênio confinado no seu laboratório que tem ideias brilhantes. É um processo árduo de trabalho, leitura, pesquisa, né? Mas está ao alcance de todos, tá? Então, eu queria iniciar com essa questão. Eu acho que a escola, ela tem uma parcela de culpa pela falta de mobilização e até forma estereotipada que a ciência é vista pela sociedade, porque por apresentar a ciência com essa distância em relação ao que ela de fato é, né? A distância da vida prática. Eu também trouxe aqui, pessoal, falar sobre a importância da pesquisa de base e naquela figura que a professora Camila trouxe, do link entre a parte aplicada e a parte tecnológica, é importante pensar que, às vezes, a gente também, quando a gente não estuda a história da ciência, a gente acha que sempre é a pesquisa de base que vem primeiro, desenvolve um conhecimento, e aí depois a gente acha a aplicação. A trajetória da ciência, ela não é tão linear. Às vezes é um vai e volta.
A gente, às vezes, desenvolve a tecnologia primeiro para depois entender o que está acontecendo. Então, na verdade, é um ciclo que se retroalimenta. E é por isso que é importante a gente investir em pesquisa de base. Não tem como a gente pensar desenvolvimento tecnológico sem pensar ciência de base. Se a gente só pensar o desenvolvimento tecnológico, vai chegar uma hora que você vai estagnar. Você não evolui mais. Uma coisa alimenta a outra. É o desenvolvimento de novos equipamentos que abre a visão da ciência de base. Foi o advento das lentes que permitiu que a gente visse a existência de micro-organismos. Então, a gente aprender que uma tecnologia chama a outra, e a gente vê nos micro-organismos, foi que a gente começou a pensar como a gente poderia combater doenças. Então, uma coisa chama a outra. A tecnologia chama a ciência de base, e a ciência de base chama a tecnologia. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Tá? Eu trouxe aqui, pessoal, também duas coisas que eu tenho me interessado muito atualmente, que é o estudo da história da ciência mesmo. Eu queria mostrar 2 livros, deixar indicado, são 2 livros que eu estou lendo no momento, e eu falei assim, eu vou aproveitar o momento para divulgar, porque ser cientista é fazer pesquisa, tá? É ler, correr atrás. Esse livro aqui, quando eu comprei, não tinha tradução em português, vai na linha do que o TG falou, a questão da sustentabilidade. Hoje tem, tá? Estava até com um site aqui aberto na Amazon, tá em R$120. Energia e Civilização, a tradução é literal. É Václav Smil, é o nome do autor. Livro maravilhoso, pessoal, maravilhoso, que mostra a evolução da energia ao longo da civilização humana. Por que eu estou mostrando esse livro, esse primeiro livro? Para transmitir a ideia de que a gente tem um problemão, que é o problema da sustentabilidade. Mas a gente precisa entender como a gente veio parar aqui. Porque senão a gente não vai conseguir propor soluções. Tá? A ideia de que, é só substituir, tá pronto, não é bem assim. Tá? A gente tem toda uma economia, toda uma infraestrutura dependente dos combustíveis fósseis. É um processo extremamente difícil fazer essa transição. E por isso que a gente entender a história da ciência, entender a ciência básica, como a gente chegou até aqui, ajuda, inclusive, na gente pensar ideias para solucionar os próximos passos. Tá? E o segundo livro que eu vou deixar como orientação, não julguem o livro pela capa, tá, pessoal? A capa é feia e o nome é brega, na minha opinião. Mas esse aqui, Os Inovadores, é do Walter Isaacson. É um apanhado histórico da invenção dessa pecinha que a gente... computador. Como que a gente, da primeira concepção da Ada Lovelace sobre computador lá atrás, até chegar aqui. Talvez o maior símbolo de tecnologia, né? Nos tempos, você falar tecnologia para um aluno, ele vai pensar coisa digital, né? Então, é a história, ele até fala, uma biografia da revolução digital. É sensacional esse livro. É sensacional esse livro. E ele mostra que ele desmistifica essa questão das descobertas, que as descobertas científicas são feitas num laboratório aqui, oculto por um gênio, não sei. Muitas acontecem por colaboração de grupos, muitas são esquecidas, o cara faz a descoberta ali, é esquecida, revisitado mais tempo. Algumas pessoas são bem-sucedidas, mas não conseguem transformar isso em produto. É um livro espetacular, tá? Queria deixar essas 2 recomendações aí para ilustrar o que eu estava falando. E, para a gente finalizar, eu queria finalizar com 2 mensagens. A primeira delas, eu queria dizer que, eu até escrevi aqui 3 palavrinhas na sequência. Entender, previsibilidade e controle. A gente entende a natureza, a gente busca entender como ela funciona. Uma vez que a gente entende o mecanismo da natureza, como ela funciona, a gente tem mais previsibilidade do que vai acontecer. Nunca é um entendimento absoluto, pessoal.
Ciência está em constante evolução. Aliás, isso é uma outra coisa boa da gente estudar a história da ciência. A ciência, ela se transforma. É bem provável que a ciência daqui a 200 anos vai ser diferente do que a gente chama de ciência hoje. Da mesma maneira que o que a gente chama de ciência hoje é diferente do que se entendia ciência 200 anos atrás. Tá? Então, assim, a ciência se transforma. Mas uma coisa está sempre presente. Seja qual for o método que a gente está usando no momento histórico, no contexto histórico que a gente está, a ciência sempre contribui para a gente melhorar o nosso entendimento da natureza. Se eu entendo melhor a natureza, eu consigo prever o que vai acontecer. Com a previsibilidade, tendo maior previsibilidade do que vai acontecer, a gente pode ter melhor controle da situação. A gente pode planejar as coisas. É assim que a tecnologia se desenvolve. Essa é a primeira mensagem que eu queria passar. A segunda mensagem, eu vou fazer o gancho que a Amanda falou sobre o pensamento crítico. Existem outras coisas que a ciência traz. A Amanda comentou que a experiência de fazer a iniciação científica que ela está tendo abriu a cabeça dela e fez ela questionar o que é uma boa pesquisa do que é uma má pesquisa, né? O exame e tal. Eu acho que o pensamento crítico talvez seja uma das habilidades que a ciência vai desenvolver em vocês, que às vezes não está ali no papel e que é fundamental para os tempos de hoje. A gente vive numa era onde a questão da informação, a gente tem uma enxurrada de informação, de fake news, de mentiras, intencionais e não intencionais, e saber filtrar essas informações, saber fazer um questionamento, será que isso é verdade? Será que eu estou sendo enganado ou não? É uma coisa que você vai adquirir com ciência quase que automático. O fazer ciência desenvolve esse pensamento crítico na gente, tá? Então, eu super estimulo vocês a fazerem pesquisa, desmistificar essa ideia de pesquisa, porque a gente não faz ciência no ensino médio, infelizmente. Tem muita coisa para melhorar no ensino de ciência na educação básica no Brasil. Para a gente chegar numa coisa mais próxima do que é a ciência mesmo, e quem vivencia ciência pode opinar aí, mas eu acho que vão concordar comigo. E fazer a pesquisa científica vai desenvolver tanto esse senso crítico quanto uma visão mais concreta do que a ciência é. Olha, Bachur, obrigado. Eu sabia que eu tinha que te convidar para fechar com a gente aqui esse evento, claro, brilhantemente aberto aí pela Camila e conduzido pela Lorena, né? Estou muito feliz aqui, viu? Chadão de ter sido professor e agora o Bachur é professor e, enfim, a ideia nossa é essa, educar é uma coisa que eu aprendi, né? Falando de educação, conhecimento, educar é dar autonomia. E a ciência, eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem para dar autonomia para os nossos alunos, tá? Novamente, eu convido os interessados aí, ó, para procurar seus orientadores, professores do Unerachá, para desenvolver um projeto de pesquisa que a iniciação científica está com edital aberto aí, inclusive com bolsa, né? Além de tudo, tem bolsa. E vocês desenvolveram brilhantemente aí o tema e a gente tem uma pergunta, depois a gente pode colocar outras questões aí, mas é uma pergunta... Essa aí, que a professora Camila levantou a mão. Ah, a Camila levantou a mão. Desculpa, Camila. Não, desculpa, é que desculpa, eu até apertei errado aqui, por causa que eu fiquei tão feliz, TG, de ouvir o Bachur, e eu acho que, assim, ele só podia ter... eu já sei quem deve ser culpado por isso, viu, Bachur? Porque para gostar tanto, né, de história da ciência, então, eu acho que a gente vai ter espaço aqui, né, não quero antecipar, mas que aí eu acabei apertando. Mas eu acho que todo mundo está, né, nessa mesma, alinhado aí com o tema da Semana de Ciência e Tecnologia, né, eu acho que isso é o mais importante. Então,
todo mundo que, né, se interessou, está aqui acompanhando, eu acho que muitas das vezes a gente sempre viveu, né? Eu acho que assim, como pós-graduando, de que ninguém entendia o que a gente fazia, né? Então parece que é para os outros, isso não é para mim. Então você trouxe essa provocação, né? Quando você falou que a ciência é para todos, né? Então todo mundo tem que tomar posse disso, né? E aí, por isso é tão importante entender, né? E aí eu acho que é a nossa tarefa também, né? Você faz uma chamada também para a gente, né? Para que a gente levante os problemas, né? Identifique o que é importante para as pessoas. E aí vem a divulgação científica, como você mencionou, né? Obrigada. E assim, é fundamental que a gente entenda, né? E aí entender é significativo de que você precisa, a melhor ferramenta para entender é estudar, né? Eu queria aproveitar, Bachur, também, você me deixou muito feliz aqui, que eu me lembrei, só que eu não achei aqui, está aqui do lado da minha biblioteca, aqui, mas eu não encontrei, é muito livro aqui, que você me indicou um livro, eu li. Foi excelente, sobre a história da ciência, da estatística e da matemática, da probabilidade, que é o livro do Leonard Mlodinow, que é O Andar do Bêbado, né? Que é excelente para quem quer estudar a história da estatística, da probabilidade matemática associada à estatística. Começou lá, né, 1500 e bolinha, e o Leonard Mlodinow, que é um físico americano, né, Bachur? Deve ser de origem russa e radicado nos Estados Unidos, e ele escreveu esse livro sobre a história da probabilidade da estatística, que é justo o que o Bachur falou muito bem, que a gente precisa estudar história. História é a base do nosso conhecimento, né? Mas aí o Nicolas está perguntando aqui para vocês, aí vocês fiquem à vontade para responder e complementar, enfim. Ele queria saber se um engenheiro pode ser considerado um cientista, visto que a engenharia é a capacidade de solucionar problemas do dia a dia, né, práticos, utilizando-se de conhecimentos científicos. Se vocês entendem, o que vocês gostariam de dizer para ele? Nicolas, eu vou falar. Pode falar? Eu acredito que sim, os engenheiros estão lá daquele lado que o Bacho comentou de estar fazendo, né? De estar desenvolvendo alguma tecnologia, alguma máquina, E aí, esse desenvolvimento, a partir do momento que você desenvolve uma engrenagem, ela vai puxar a necessidade do conhecimento de uma ciência básica, de algum fenômeno de transporte, de algum fenômeno da física, de alguma reação química, para aprimorar alguma engrenagem desenvolvida por vocês. Então, sim, acho que considerados, sim, cientistas, nesse sentido, de estarem desenvolvendo tecnologia, né, de estarem de frente aí com esse dia a dia da construção civil, e que traz muita engrenagem aí para a gente estar buscando esse conhecimento e essas inovações. Podem complementar, Camila e Bachur, ou quem mais, mas sim, considero. Olha, eu vou complementar então, Lorena. Eu vou começar com uma frase, tem uma frase de um professor do MIT, só que eu sou péssimo de nome, eu não lembro o nome dele, mas ele fala que a engenharia é o uso proposital da ciência. Eu amo essa palavra, proposital, para explicar, porque ela pega a ciência e ela dá um propósito para a ciência. A ciência, às vezes, acontece, principalmente às vezes quando a gente está na ciência básica, às vezes a gente mergulha em investigações que não necessariamente têm propósito, e tá tudo bem, tá? Não tem problema, nem tudo na vida tem que ter um propósito prático, tá? Às vezes poesia tem propósito prático, música. Então, assim, às vezes a gente pode, a arte, né, em geral, né? Às vezes a gente não precisa ter propósito prático para tudo. E a engenharia, ela tem. A engenharia, ela é feita para solucionar problemas.
Mas eu vou na linha da Lorena, eu vou com uma outra argumentação, assim, tipo, vou seguindo, mas uma outra argumentação. A engenharia que a gente faz hoje é a mesma engenharia de 1000 anos atrás? Não, não é. Então ela evolui, a gente aprende, tá? O concreto muda, a maneira como a gente constrói casas muda, né? E tem que mudar. Aliás, por exemplo, por que não pensar em construir casas que sejam mais sustentáveis? Qual o paradigma que a gente tem, o engenheiro do século XXI tem que pensar para buscar novas soluções, onde a gente construa casas que estejam mais alinhadas com o que a gente precisa resolver do problema de sustentabilidade. Hoje nossas casas usam cimento a rodo. Cimento é um problemão em termos de aquecimento global. A produção de cimento libera muito gás carbônico. Então a gente tem um problema a resolver. Será que a gente não tem que repensar nossas casas? Quando a gente fala de eficiência luminosa nas casas, será que a gente não poderia pensar casas que têm claraboia, que usa mais a luz natural? Isso é uma maneira de economizar energia também. Então, assim, fazer engenharia, isso tudo tem a ver com pesquisa científica dentro da engenharia, de desenvolvimento dentro da engenharia. Sim, fazer engenharia é fazer ciência também. TG, eu preciso puxar a força para o outro lado também, né? Então, assim... Isso que eu ia falar. A saúde está aqui para defender o nosso... Vamos puxar a sardinha para nós aqui, Camilo. Isso, então, assim, reconhecendo, né? Biomédico, Camilo, tem os engenheiros biomédicos. Isso, mas eu acho que, assim, com certeza, né? Como o Bachur e a Lorena colocaram, né? Provocados aí pelo Nicolas, eu acho que, sem dúvida, né? A importância do engenheiro, mas até usando, né? Essa citação que o professor Bachur falou, né, da questão proposital, né, da busca proposital, né, de uma solução. Então, aí, gente, é que está a super sacada. Eu vi até que a Gliciane, que é uma aluna da enfermagem, né, colocou aqui no chat, olha, mas nem todos os engenheiros são cientistas, né, que é uma aluna de iniciação da enfermagem. E ela é engenheira também, viu? Tá certo, eu lembro. E aí a professora Daniele falou, olha, aí que está a importância da iniciação científica. Então, o que eu quero reforçar aqui, né, é que seja na enfermagem, né, eu vi que a professora Nara, a professora Sharon estão aqui, né, que orientam tantos alunos e incentivam, né, a iniciação científica. Então, assim, a grande sacada e o momento para vocês, né, é aproveitarem a iniciação científica como um momento de propositalmente buscar soluções, né, para problemas. Então, vou dar o exemplo da pesquisa clínica, né? Então, quando eu tenho um problema, eu não conheço, por exemplo, qual é a carga de uma doença, como é que isso daqui impacta, né? Vou dar um exemplo, um paciente com psoríase, né? Como que isso impacta a vida desse indivíduo, impacta a família dele, quantas vezes ele tem que faltar ao trabalho. Então, caracterizar um problema desse é propositalmente buscar uma solução, né? Então, primeiro eu preciso conhecer o problema. Então tem indivíduos com psoríase, então a gente precisa usar o que tem de conhecimento então tem um medicamento da classe X, que pode, baseado no mecanismo de ação, pode ajudar no controle dessa doença, né? Baseado no mecanismo e na resposta, né? Imunológica, inflamatória, certo? Então, não tenho dúvida, né, do que vocês colocaram do engenheiro, mas para reforçar, né, a gente tem que sair daqui e da faculdade, né, da graduação, a gente tem que ter aprendido, né, a fazer perguntas e de forma proposital, buscar soluções, né, que sejam embasadas, né, no método, e aí a gente começa a fazer isso em tudo na nossa vida, né? Olha como seria bom um cenário que todos, por exemplo, governantes, né, quando fossem pensar políticas públicas, usassem o método científico. Olha só,
usassem as evidências, né, que estão disponíveis, as melhores evidências disponíveis, né, para tomar todas as decisões do que tem que ser investido na saúde, na educação, né? Na área ambiental, Singapura faz isso. Na área ambiental, pois é. Singapura. Existe um documentário no Netflix, chama Segredo das Zonas Azuis. São 4 episódios. O último ele vai falar de Singapura. Singapura faz isso. Você está falando em usa ciências sociais, ciências humanas, porque a gente está falando aqui de engenharia, biologia, física, né, química, mas tem as ciências humanas. O Bachur já reforçou a história, né? Então, é importantíssimo as pessoas conhecerem. Inclusive, eu acho que as pessoas não sabem nem os problemas que temos, né, Camila? Você está citando aí a psoríase, a gente está falando da questão da energia, a Lorena está falando dos resíduos. A gente tem problemas de monte aí, né? Que às vezes tem aluno que chega para mim, desculpa, Camila, mas é o que eu falei, tem hora que eu saio dessa posição. Tem aluno que chega para mim assim, o que eu vou fazer de pesquisa no TCC? Poxa, com tanto problema, né? Poxa, tem aluno aí trabalhando na amamentação, tem mãe que não sabe amamentar filho, tem um monte de mãe aí, que fala que o leite secou, que não conseguiu amamentar, né? E o bebê perde peso, o bebê tem um SED, estou puxando para a saúde, viu? E o bebê perde peso, o bebê fica doente, onera o sistema de saúde, sendo que se a mãe tivesse amamentado ele direitinho, né? Lembrando a Suelen, que é nossa aluna de iniciação científica, junto com a Viciane, se tivesse amamentado direitinho, alguém tivesse orientado a mãe, tivesse uma política pública efetiva, né? Porque às vezes a política pública existe, mas falta os profissionais de saúde terem informação sobre isso, né? De aplicar isso aí. Então, é buscar, né, Camila? É se engajar. Eu acho que a pessoa... Você falou bem lá no comecinho da sua apresentação. Tem que ser persistente, tem que ser comprometido, né? Tem que entender que as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Desculpa, mas eu acho que valeu, assim, você me provocou e eu acho que vale para essa observação. Acho que o Baixo vai falar também. Ô Camila, só para deixar claro, eu estou de acordo com a frase eu não sei qual foi a aluna que comentou no chat. De fato, nem todo engenheiro é cientista, da mesma maneira que nem todo médico é cientista, né? Eu estou de pleno acordo com isso. É que você pode fazer ciência em qualquer área, né? Porque o fazer ciência é fazer a pesquisa embasada em métodos, né? Inclusive nas ciências humanas, né? Que às vezes a gente, que é tratado às vezes por muitos como não tem a mesma status social que tem as ciências naturais, mas as ciências humanas são extremamente importantes, né? Então, assim, fazer ciência pode ser em qualquer área, mas é importante que se tenha método, que siga procedimentos consolidados pela comunidade científica. Fazer ciência, posso interromper rapidinho, TG? Eu acho que até no dia a dia profissional, né, na análise de dados, no fazer o gráfico, de ver o histórico, ver a evolução de alguma problemática da área que tiver, em qualquer área, como o Bachur comentou. Então, eu acho que é isso, é conhecer, analisando, identificando os problemas, as questões ao longo de um histórico, de uma análise de dados criteriosa, nesse sentido mesmo, que muita ciência é feita com muitos dados que já estão aí, né? Então, basta a gente lembrar, eu até lembro da Juliana, que também está assistindo a gente, que está terminando uma pesquisa na parte de levantamento de neoplasias em Araxá. Então, ela fez baseado em dados já disponíveis, né? Então, valoriza esse lado também. A Daniela levantou a mão também, a Daniela colocou uma questão. Vai lá, Daniela, com você. Gente, é só para complementar. Eu acho que a grande importância de se desenvolver, né, durante a formação, né, em nível de graduação, né, em nível superior, a formação científica, justamente dar ao futuro profissional condições de desenvolver habilidades e competências que muitas vezes, dentro da sala de aula, ele não consegue desenvolver. Então, daí a importância da iniciação científica.
para que ele possa, através dessa oportunidade, né, de conhecer por dentro como se faz uma pesquisa científica, né, o desenvolvimento de habilidades e competências que muitas vezes só na sala de aula ele não vai ter. Me emociona aqui, né, ver o relato da Amanda e do Gabriel, o quanto que essas habilidades conseguiram ser alcançadas através da participação deles no programa de iniciação científica. Isso, então, me deixa muito feliz e satisfeito de saber que, sim, né, nosso programa está alcançando o objetivo primeiro que ele tem. Então, eu deixo aqui, né, a minha gratidão à Lorena, a Camila, que sempre também orientou, o Carlos Henrique, que sempre orienta dentro do programa, o quanto a colaboração deles na orientação desses alunos realmente é valorosa, é importante para que a gente possa realmente alcançar o que nós chamamos de formação integral, né, dos nossos profissionais, dos nossos futuros profissionais, seja para a carreira acadêmica, seja para, né, a carreira profissional no mercado de trabalho. Isso é necessário, né? Então, essa formação dentro do rigor científico vai valer tanto para aquele que quer seguir a carreira acadêmica, quanto aquele que quer seguir a carreira profissional, né? Para o mercado de trabalho que está cada vez mais necessitado de profissionais que consigam vislumbrar, né, que a solução de problemas, seja em qualquer área, carece dessa formação, né, dessas competências, dessas habilidades dentro da área científica. Obrigado, em nome, né, do Programa de Iniciação Científica. Eu gostaria também de reforçar duas coisas, né? A Daniela colocou que não existe ciência menor, né? Todas as áreas são importantes, nós mostramos aqui algumas áreas, citamos as ciências humanas, que são fundamentais, né? Com a história e mesmo a poesia nas letras que nos engrandecem, né? E não existe nível de ciência menos importante também não, seja iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado. O Nicolas está colocando lá, eu acabei... a minha curiosidade é maior do que eu, às vezes. Eu entrei lá e ele está falando que ele é um futuro cientista. Com certeza, todos nós, né, a gente tem que olhar, né, se espelhar nos ombros de gigantes, né, como diria Isaac Newton. Se enxerguei longe é porque me apoiei em ombros de gigantes. Newton tinha antes dele Galileu Galilei, tinha outros, né, para desenvolver toda a teoria das leis dele, né, leis de Newton, que depois chegaram aí na teoria da relatividade de Einstein, enfim, em toda o movimento, a questão da compreensão da luz, que o Bachur colocou bem, da gente entender ciência começa por entender a natureza, e hoje a gente tem aí viagens espaciais, tem um monte de coisa. E quando a Camila fala de política pública, que bom se os países aplicassem, eu cito exemplo para vocês olharem e pesquisarem, quem está nos assistindo. Nós temos Coreia do Sul fazendo isso há muito tempo, nós temos os Estados Unidos, né, fazendo isso, a China está arrebentando aí e vai ultrapassar os Estados Unidos aí em breve em ciência, PIB, tecnologia, né, se já não ultrapassou em várias áreas, mas ainda não está configurando no topo ainda, mas ela vai passar rapidinho os Estados Unidos porque ela está investindo em ciência, ela está trabalhando toda essa questão de aplicação da ciência. E aí, gente, nós estamos caminhando para o final aqui, né, para não estourar muito tempo, assim, em considerações finais, porque eu acho que o Nicolas está muito pertinente aqui com as dúvidas dele. Ele está colocando o seguinte, para vocês colocarem aí como finalização. Para a gente melhorar a educação do Brasil, principalmente no ensino médio, para a iniciação científica, o que vocês sugerem aí? O que vocês pensam? Como que a gente melhoraria para justamente, eu acho que ele está pensando assim, atrair esses alunos do ensino médio para a ciência, para a iniciação científica? Silêncio. A Lorena levantou a mão, Lorena. Vai lá, Lorena. Bachur, pode falar primeiro dessa vez, eu vou te complementar. Vamos lá. Beleza. Vai lá. Serei bem breve. É um problema extremamente complicado, porque a gente tem que ver a formação de professores. Então, assim, a gente tem uma formação de licenciatura no Brasil que não é de boa qualidade, em geral. A gente tem resultados muito ruins e a formação são esses profissionais que vão ser os futuros professores lá na frente. Então, se o professor não entende ciência,
como é que ele vai transformar? E formar, às vezes, assim, não é só... Às vezes a instituição é boa. Inclusive as instituições de renome utilizam ainda métodos de ensino dos professores focados extremamente no livro-texto e reprodução de exercício. Se você ensina um professor, o jeito dele é ler o livro e fazer exercício, como é que você quer que ele traz para a sala de aula? Experimento, práticas inovadoras, né? Então, a formação de professores é um ponto. Segundo ponto, a gente precisa também atrair o bom profissional para a escola. E, querendo ou não, o que atrai, precisa falar da questão salarial. A questão salarial atrai, sim, o bom profissional para a área, né? A gente vê uma galera que estuda para concurso por anos e anos e anos. Por que que o cara vai estudar concurso para fiscalizar se a pessoa está pagando imposto ou não? É o sonho de criança. Desde pequeno ele fala que ele quer saber se as pessoas pagam o seu imposto da maneira correta. Ou é a questão de salário, né? Então, a questão salarial, ela impacta também na qualidade. Tem a questão dos livros didáticos, tem a questão da gente poder... E é um processo lento, né? Então, assim, a minha resposta eu vou concentrar na formação de professores hoje. Mas é um problema muito mais complicado que isso, tá? Eu vou concentrar nesse, vou deixar outros aspectos para os colegas. Baixou, eu complemento com a valorização do professor, né? Eu acho que a gente está saindo aí tão próximo do dia do professor, que acabou de ser, e isso muitas vezes passa batido, porque é o professor que está na linha de frente. Então, o professor sendo valorizado, claro, economicamente falando, mas também como profissão, eu acho que esse é uma coisa que falta muito, porque o professor, ele está ali, e para ele sair do livro e ser capacitado para fazer experiências de aprendizagem significativas, onde volta o aluno para ele ser o protagonista, onde ele problematiza, ele leva o conteúdo inicialmente de forma problematizada. Para tudo isso, o professor precisa de tempo. Ele precisa de tempo de planejamento, ele precisa, e para isso, esse tempo fora de sala de aula, ele é pouco valorizado, né? E é um trabalho árduo, né? Muitas vezes na educação, na maior parte da educação do Brasil. Então, quando o sistema ele capacita o professor no sentido de estar com essa atualização constante da inovação. Agora aí a inteligência artificial está aí com tudo. Poxa, então tem que trazer isso? Tem. Mas de que forma, né? É uma faca de dois gumes, nós já sabemos. Mas o aluno está com isso na mão. Então, o professor ele tem que saber muito bem dar uma experiência de aprendizagem onde o aluno ele vai usar, porque ele já usa, em alguns casos, né, onde já está começando. Então, vamos usar de forma crítica, vamos usar de forma que você, poxa, peraí, ele não está me dando. E eu acho que na educação básica, a questão dos itinerários formativos, a gente fala aí do ensino médio, né? Isso aí é outra questão polêmica que veio, e aí eu estou vendo aqui, a gente tem o itinerário formativo, alunos que estão saindo sabendo dos primeiros anos da engenharia, de derivada, de integral. E aí eles falam, olha, mas ele não entende, ele não está entendendo o que está acontecendo. Mas e lá na educação pública, ou quem não pega o itinerário de matemática, também está perdendo muita coisa. Então, assim, qual que é o equilíbrio disso? É difícil saber, é bem difícil, né? Onde que está o ponto certo. Eu só acho que a gente tem que voltar o aluno como protagonista e o professor precisa desse tempo de planejamento para problematizar, para colocar essa experiência, o aluno passar por experiências, tanto em todas as áreas, de humanas, de exatas, de linguagens, de ciência da natureza, nesse sentido, que eu acredito. Camilo, você está aí?
Eu estou, sim, principalmente aprendendo aqui, né, com a experiência da Lorene e do Bachur com a educação básica, né? Eu acho também que a gente, quando está no ensino superior, são esses alunos que a gente recebe, né? Os alunos que não foram incentivados, né, a desenvolver o pensamento científico, né? Que eu acredito que é muito mais segundo, assim, de uma postura, né, diante da vida. Mas eu quero também lembrar, né, TG, eu sei que você e a professora Daniele já tiveram experiências, né, com iniciação científica júnior, né, aí no Neraxá, em parceria com outras instituições. Então, isso é uma coisa que, né, com iniciativas aí do CNPq. Eu acho que são essas iniciativas, né, que precisam ser valorizadas, tá? E aí eu queria só deixar, assim, uma provocação, que um dia desse eu ouvi, né, estava num centro de pesquisa, e aí eram coordenadoras de estudo bem jovens, assim, acho que 20 e poucos anos, né, recém-formadas, e aí elas mencionaram, né, que elas tinham uma determinada postura, assim, de, nossa, querer entender como funciona, ficar interessada, nossa, isso aconteceu logo que eu me formei. Aí eu falei assim, não, mas isso acontece comigo até hoje, né? Então, assim, eu acho que fica, né, a gente vê o entusiasmo aqui do Nicolas, por exemplo, né, e eu acho que isso não é só uma questão de idade, né, eu vejo que é uma questão de como a gente entende. Então, eu acho que o mais importante é manter a cabeça, assim, eu digo fresca, né, aberta, né, eu gosto de dizer que é como se fosse ingênuo, né, a gente está sempre disposto a começar a aprender, né, um assunto diferente, se desafiar com isso eu acho que é essencial no trabalho, né? Em qualquer fase, né, que a gente esteja. E eu acho que isso, então, assim, ter a postura do Nicolas, né? Então, uma pessoa que quer iniciar agora, com um já veterano, né? Nem vou dizer que está aqui no nosso meio, né? Mas manter essa postura, né? E aí tem que ser criadas oportunidades para isso, né? Na escola, e eu acho que em todos os espaços, né? Ok. Eu queria deixar também mais uma contribuição. Eu acho que a gente pode também, como professor aqui universitário, o Bachur também de ensino médio, eu também sou professor de ensino médio, Lorena, valorizar o aluno do ensino médio, fazer essa ponte. Você citou aí o pesquisador júnior, mas a gente se aproximar mais das escolas. Eu acho que a universidade brasileira ainda precisa se aproximar. A gente está falando de sustentabilidade, estamos falando de educação aí, a provocação do Nicolas. Eu acho que a universidade brasileira ela se afastou muito com essa desvalorização da licenciatura que o Bachur citou aí, ela se afastou muito do ensino médio, né? Tanto que nós estamos tendo muita evasão no ensino superior, tanto em universidades públicas quanto privadas, né? Então, está faltando uma maior aproximação da universidade com o ensino médio, o ensino básico, né? Então, agradeço, assim, demais vocês. A coordenadoria de pesquisa está muito feliz aí com esse evento, Café com Ciência, que já é um evento consolidado nosso aí no Neraxá, tá? Convido a todos, na segunda-feira, nós vamos ter uma palestra com o professor Evaldo Pereira, né, Daniel? Professor Evaldo, que é... Evaldo Ferreira Vilela. Ferreira Vilela, Vilela. Eu conheço essa família, Vilela. Evaldo Ferreira Vilela, que já foi do CNPq, ele foi reitor presidente da Federal de FAPEMIG. Viçosa, já foi presidente da FAPEMIG, já foi presidente do CNPq. Hoje ele é professor visitante da USP de Piracicaba, da Exalc, em Piracicaba. Ele vai estar aqui falando justamente um pouco disso, né? Falando da importância da formação científica no contexto atual, né? No contexto macro, né? E também para a formação acadêmica e profissional. Então, é muito legal. Não percam, segunda-feira lá no Espaço Cultural Neraxá, isso, né? Lá no Centro Cultural, lá no Teatro CBMM.
A partir das 19 horas. 19 horas. E aí continua a Semana de Ciência e Tecnologia. Fiquem ligados na programação. Agradeço a professora Camila, agradeço demais, né, parceira Camila. Vamos manter contato, continuar aí. Nós continuamos orientando, né, Camila? Firme e forte, orientando a iniciação científica aí. Lorena também, orientadora. Bachur, se quiser fazer uma orientação, vou te chamar também. A gente está aí trabalhando os meninos do ensino médio em Franca. Obrigado demais pela sua participação. A parceria, a professora Daniele, nossa coordenadora de pesquisa. E os nossos razão de ser, nossas menina do olho aqui, é a menina e o menino, né? A menina Amanda, o menino Gabriel, que assim fez meu olho brilhar hoje, viu? Obrigado demais vocês aí pela participação. E levem esses ensinamentos aí para o ensino médio, vocês estão mais perto. Às vezes a gente não sabe falar a linguagem, vocês sabem, né? Então isso é uma dica também. E obrigado a todos os participantes. Eu vi vários alunos elogiando lá no YouTube, eu já fugi do YouTube, senão eu saio do foco aqui, tá? Um abraço a todos e obrigado ao Olavo também pela participação. Pois não, só falar para eles que eles podem sonhar em ser professores também, viu? Claro. Claro. Faz parte também, a gente pesquisa, a gente divulga, vocês vão ver que divulgar ciência é prazeroso também, assim como pesquisar, tá? Deixar esse convite para trazer gente boa para o nosso lado também. Com certeza, com certeza. Valeu. Mais alunos bons como você, né? E a Amanda e o Gabriel. Vejam que nós temos esses frutos. Gente, um abraço, um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado aí, Olavo. Obrigado, Olavo, pelo apoio. Gente, obrigado, Gabriel, Camila, Lorena, Amanda, Gabriel, obrigado. Todo mundo que obrigado, gente. Um abração para vocês. Obrigadão. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau.